of games is in a kind of a trance. People are programmed to accept so little. But the possibilities are so great. Existenz is not just a game. It's an entirely new game system. 1999 foi o ano do bug do milênio. O medo, ou a ansiedade para alguns, de ser parte desse evento, de presenciar uma ruína não só da ponta de lança do capitalismo, mas da organização social como se estabelecia com a imprescindibilidade dos computadores da internet, demarcou parcialmente um terreno coletivo, um imaginário de segregação entre máquina e humanidade, dominado pela impotência humana, pela iminência irrefreável da catástrofe. Não que o sentimento público de hoje se exprime distinto. Algo de ideológico opera na leitura dessa confusão de fronteiras como o fim da vida, a qual fica mais perceptível se tomarmos alguns exemplos da cultura pop em consideração. Em Matrix, a realidade virtual representa o empobrecimento da experiência sensível. A série binária do 0 e 1 é a metafísica desse universo. Tudo se baseia na passagem ou não de um sinal elétrico. Ao mesmo tempo em que a máquina digital proporciona uma simulação no limiar da indiscernibilidade com a realidade, estão dadas as imagens chaves que reforçam a paranoia americana de que podemos estar vivendo uma realidade falsa. E se a ideologia resistir na crença de que, fora das fronteiras do universo finito, existe uma realidade verdadeira na qual se deve ingressar? De qualquer maneira, a própria vida social real incorpora essa farsa encenada. A verdade do capitalismo é a transformação da vida em um show fantasmagórico. Em Existence, o Cronenberg elabora algo diferente. Não há uma sujeição em andamento, um domínio a ser destruído, apagado. As máquinas não estão ganhando. Pelo contrário, a transgressão de fronteiras é um catalisador de mão dupla, criador de possibilidades, de novos mundos, na mesma medida em que pode ser uma linha suicidária. O mundo digital possui uma textura indistinguível do mundo real, mas um ilimitado potencial de exploração, da mesma maneira que o maquínico e o biológico se permutam. Armas e consoles vivos, bioporta em mundo virtual. Sem se aproveitar de um único mito, como faz a Haruhi com Cyborg, a imagem parricida, infiel às suas origens, capaz de recodificar a comunicação e a inteligência a fim de subverter o comando e os controles sociais, o Cronenberg faz passar o corpo por uma multiplicidade de elementos. Produz um arsenal de mitos. Se para o McLuhan qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou uma autoamputação de nosso corpo, e essa extensão exige novas relações e equilíbrios entre os demais órgãos e extensões do corpo, as novas relações e a carne entram em convergência no seu cinema, por um devir mídia sustentado pelas forças de contágio da televisão, as novas formas de interação com a mídia, como se elas fossem fisiologicamente inescapáveis, acompanhado a um devir corpo da própria televisão em Videodrome. Pelo devir mosca em The Fly, pelo devir humano da máquina e o devir máquina do humano em Scanners. Extração das partículas mídia, mosca, humano, máquina, mais próximas daquilo que está prestes a alcançar, e por meio das quais se tornam, entre as quais se instalam as relações de movimento e repouso. Existe uma convergência de fronteiras, de vizinhança em cada um desses filmes, e algo passa arrastando essas mesmas fronteiras para um novo lugar, de tal sorte que é insuficiente dizer o que deveio, porque nada se manteve inalterado. O devir produz uma zona de indiscernibilidade entre os pontos que liga e que o formam. Uma linha devir não tem início, tampouco final. É sempre meio, a velocidade absoluta do movimento levando uma fronteira em direção à outra. Devir é no que imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nenhum ao qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos intercambiantes. A pergunta, o que você devém, é particularmente estúpida, pois à medida que alguém se transforma, tudo aquilo em que ele se transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias entre dois reinos. Se me concederem parcimoniosamente o uso dessa expressão, esse eterno processo de transformação em busca de encontrar a zona de indiscernibilidade, mas não de indistinção absoluta, talvez esteja em jogo por uma condição dos objetos, dos domínios, domínio da natureza,
do maquínico, do físico, do não físico, do animal e do humano. Essas categorias nos obrigam a desfazer suas distâncias antes supostamente nítidas. As condições sociais nos obrigam a tal. A epistemologia é também uma situação política. A fronteira entre ficção científica e realidade social é uma ilusão ótica. A medicina já está cheia de ciborgues. No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todas quimeras, híbridos, teóricos e fabricados de máquina e organismo. Somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia. Ele determina nossa política. A possibilidade de transformação histórica, de emancipação das condições de vida atuais, está assinalada por 3 quebras de fronteiras cruciais presenciadas no século XX, estruturadas pela conjugalidade entre a imagem da realidade material e a da imaginação que o ciborgue assume. Na cultura científica estadunidense do final do século XX, a fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida. Caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana. A linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais. Nada disso estabelece realmente, de forma convincente, a separação entre o humano e o animal. As máquinas do final do século XX tornaram-se completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras distinções que costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. Os dispositivos microeletrônicos são, tipicamente, as máquinas modernas. Eles estão em toda parte e são invisíveis. A maquinaria moderna é um Deus irreverente e ascendente, arremedando a ambiguidade e a espiritualidade do Pai. O chip de silício é uma superfície de escrita. Ele está esculpido em escalas moleculares, sendo perturbado apenas pelo ruído atômico, a interferência suprema nas partículas nucleares. Trata-se, não do indiferenciado, do caso absoluto, mas de produzir, prudentemente, um plano operatório que possibilite a diferença, as singularidades, o mito do ciborgue e a guerrilha cronenbergiana comum de 2 argumentos centrais. Primeiro, de que uma teoria universal, totalizante, deixa de apreender a maior parte da realidade. E, em segundo lugar, de que é preciso tomar a responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia, da natureza, do humano, do não humano, reconstruir as fronteiras da vida comum, em conexão com os outros, em comunicação com todas as partes. I don't want to be here. Come on, Tycho. You just got a bad case of first-time user anxiety. I don't like it here. I don't know what's going on. We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown, seemingly indecipherable, or even possibly non-existent. Always on the verge of being killed by forces that we don't understand. That sounds like my game, all right. It sounds like a game. It's not going to be easy to market. But it's a game everybody's already playing. Como afirma Deleuze, o ânus foi o primeiro órgão a ser posto fora do campo social, do discutível, da possibilidade de uma enunciação coletiva. A bioporta, o órgão que vincula a realidade e o jogo, surge como espaço a ser disputado. Há uma contrasexualidade em jogo. Se antes, as práticas e as relações contratuais BDSM, a erotização do ânus, os dildos, figuravam as contrascondutas ao ideal regulatório do sexo, Cronenberg abre um espaço de imagens a serem aproveitadas. A tríade desejo, pulsão de morte, máquina em Crash, as relações de alucinação escrita em Naked Lunch, a cirurgia como sexo em Crimes of the Future, os limiares da experiência com a mídia em Videodrome. Nas palavras do próprio diretor, sua função é romper com as ideias burguesas de moralidade e sexualidade. Se o sexo é uma tecnologia de dominação que reduz o corpo a zonas erógenas ao coincidir afetos a órgãos, o cinema cronenbergiano destitui a naturalidade das práticas sexuais e do sistema sexo-gênero. Expõe grosseiramente as falhas dessa estrutura de texto, que se inscreve no corpo. Cronenberg assume abertamente que a anatomia é uma cartografia política. Mostra o que pode ter de não humano, de animal, de maquínico no nosso desejo. Se no manifesto contrasexual Preciado qualifica o dildo não como um objeto a vir suprir uma falta constituinte,
mas como um objeto que produz aquilo que deve suplementar, a bioporta, o videocassete, a mesa de cirurgia assumem um papel análogo na invenção dos corpos e dos órgãos, de montagem e de hibridização, de experiências no limite daquilo que costuma entender-se como identidade propriamente dita, a homossexualidade e a heterossexualidade, trans e bio, deficiência e suficiência, animal e humano, o branco e o não branco. Não se trata de privar os corpos das biotecnologias e dos meios de comunicação. Antes o inverso. Somos entidades vivas, midiáticas e biotecnológicas. Nossa tarefa, pelo contrário, implica produzir um curto-circuito no código, a fim de inventar novos órgãos e funções sexuais. O desejo não é uma verdade dada, mas um campo social fabricado que pode ser modificado com o uso das ferramentas da metáfora e da imaginação, da poesia e da experimentação somática. A famosa questão spinozana, o que pode o corpo, é a chave do cinema cronenbergiano. O corpo flui, transborda em tela, alcança os limites não pensados. Mas a questão o que pode o corpo nos direciona a outra. O que não pode o corpo? Se a produção do corpo sem órgãos tem sua medida imanente, a prudência é exigida pela experimentação, aparentemente o diretor não parte de uma premissa alheia. Não se deseja assim fazer corpo sem órgãos. É sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos. Lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos. Não se trata de uma luta contra os órgãos, muito menos contra um corpo. O inimigo do corpo sem órgãos é o organismo, o extrato, o esvaziamento do corpo. Isso porque o corpo sem órgãos é um corpo pleno, que faz passar intensidades, cria intensidades. É o plano de consistência próprio do desejo. O extrato é uma sedimentação que lhe impõe formas, articulações, ligações pré-determinadas. O CCO tem, assim, dois polos: a superfície de estratificação e o plano de consistência. Existence é a história da produção de corpo sem órgãos. De um lado, as estratificações das posições sexuais com suas práticas definidas, a Cortical Systematics, a empresa rival, tentando desarticular o outro lado, o lado da maquinação das intensidades, dos cortes, dos fluxos de desejo. Não à toa o gozo, como a interrupção ou a imagem final do desejo, como um dado da satisfação. Não tem um papel central na mise-en-scène do Cronenberg, se a gente tomar as cenas de sexo, dada toda a amplitude que essa palavra pode significar da filmografia. Há uma navegação pela conjugação dos corpos. Por não se saber aonde vai chegar, o processo é tido como que importa. Sustentar as intensidades no limite do possível, como se faz em um platô. Scanners e Dead Ringers levam à frente uma visão sobre o fim da individuação do sujeito. Crash sobre as atualizações dos prazeres. A mosca sobre a produção do biológico. E isso ressalta um ponto sobre o CSO. Ele não é individual. Não há um meio corpo sem órgãos, mas sim um coletivo. Um eu que só existe como resto de mim sobre ele. É o que acontece quando os scanners se reúnem, produzem um CSO literalmente sublimando as barreiras do eu. Ou quando o Allegra expressamente diz: I like it in there. Of course, with another player, you're only a tourist. Mas se desterritorializar abruptamente é o perigo que se corre, como quando a Allegra se conecta ao pod contaminado, quando o cientista irrefreavelmente se torna uma mosca, quando a disjunção dos gêmeos leva ao suicídio. É o risco do corpo paranoico, do corpo esquizofrênico, do corpo drogado. Um corpo sem órgãos que quebrasse todos os estratos se transformaria imediatamente em corpo de nada. Autodestruição pura sem outra saída a não ser a morte. Nota-se o uso estratégico que os estratos têm, como por exemplo no Mil Platôs. É certamente dispensável que as mulheres levem a cabo uma política molar, em função de uma conquista que elas operam do seu próprio organismo, sua própria história e sua própria subjetividade. Nós, enquanto mulheres, aparecem então como sujeito de enunciação. Mas é perigoso rebater sobre tal sujeito, que não funciona sem secar uma fonte ou parar um fluxo. Não só isso. O corpo nessa filmografia cumpre um outro papel de prestígio. O corpo em tela é um corpo abjeto, artificialmente distante do ideal regulatório, da norma sexual, que materializa um sujeito viável a viver dentro do domínio da inteligibilidade cultural.
A abjeção é graficamente hiperbolizada para apresentar os limites de exclusão do dito não humano dentro do discurso que estrutura a humanidade. Outro aspecto interessante é a maneira como o diretor define seus personagens masculinos. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Se dessa afirmação dirigíssemos a Butler a pergunta: quando se torna mulher? A resposta seria nunca. O gênero não é uma inscrição inaugural e definitiva, mas se produz enquanto houver sujeito. A performatividade de gênero implica não uma escolha do sujeito consciente livre, mas a reiteração de um discurso de poder a partir da citacionalidade, que produz efeitos, que institui a materialidade do corpo do sujeito enquanto se itera, e na sua iteração, abre um espaço para a agência crítica. O paradoxo de uma subjetivação como assujeitamento é precisamente que o sujeito que resiste a tais normas é habilitado, quando não produzido, pelas mesmas normas. Embora essa restrição constitutiva não exclua a possibilidade de agência, ela localiza como uma prática reiterativa ou rearticuladora, imanente ao poder, e não a considera como relação de oposição externa ao poder. Os personagens masculinos, embora possam ser alocados nesse gênero, carregam a corporeidade, conduzem práticas, interações que situam-se numa zona feminina. De tal sorte, eles são relativamente afeminados. O objeto designa aqui precisamente aquelas zonas não vivíveis e inabitáveis da vida social, que não obstante são densamente povoados por aqueles que não alcançam o estatuto de sujeito, mas cujo viver sob o signo do inabitável é necessário para circunscrever o domínio do sujeito. Essa zona de inabitabilidade vai constituir o limite que circunscreve o domínio do sujeito. Ela constituirá esse lugar de pavorosa identificação contra a qual, e em virtude da qual, o domínio do sujeito circunscreverá sua própria reivindicação por autonomia e vida. Formular que as posições sexuadas são assumidas mediante a abjeção da homossexualidade implica uma possível identificação com a homossexualidade abjeta no interior da identificação heterossexual. A abjeção da homossexualidade só pode ter lugar por meio de uma identificação com essa abjeção, uma identificação que deve ser repudiada, que se teme fazer só porque ela já foi feita, uma identificação que institui a abjeção e a sustenta. Contra isso, a Butler propõe, em vez de proliferar posições de enunciação dentro do simbólico, interrogar os meios pelos quais, ou a partir dos quais, se assumem invariavelmente posições. Isso porque, mesmo que essas posições sejam urgentes para ocupar os locais disponíveis de reconhecimento no Estado liberal, a multiplicidade de posições de sujeito, ao longo de um eixo pluralista, implicaria a multiplicidade de movimentos de exclusão e degradação, minar as possibilidades de negociação entre si. Será crucial encontrar uma maneira de ocupar tais locais e também de submetê-los a uma contestação democratizadora, em que as condições excludentes de sua produção sejam perpetuamente reelaboradas, mesmo que nunca possam ser de todo superadas, rumo a um marco mais complexo de coligação. A abjeção que o Cronenberg extrai da diferença sexual, das práticas naturalizadas, sem com isso constituir identidade, é um passo em direção à exposição dos limites constituintes e excludentes da heterossexualidade. Embora não se tenham relatos sobre leituras de Deleuze por parte do Cronenberg, nem vice-versa, habita nessas obras uma confluência sobre o desejo e criação. Se no Anti-Édipo atuam somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos e conexões, produzindo o real no real, o inconsciente maquínico, com agenciamentos, com os fluxos cortes e os objetos parciais, que operam apesar da repressão das máquinas orquestradas pelo Édipo. Em Existence, a figura de repressão é a empresa rival. São, no final, quem jogava nas posições dos protagonistas, uma guerra direta ao jogo. Morte Existence, se disse. É proibido que se deseje, portanto crie, fora das normas estabelecidas. Seja a falta para Édipo, seja a realidade para o filme. O protagonista, Ted, passa basicamente por um processo esquizoanalítico. O neurótico não usa seu corpo para si. Ele virou uma máquina social. Máquina gregária. Fecharam-se todas as saídas da máquina desejante. Ele tem medo. O complexo de Édipo é uma organização social capitalista que adestra as máquinas desejantes e impede o homem de experimentar, produzindo um homem doentio, moribundo, dócil. As estruturas sociais estão protegidas. Assim é na extensão da filmografia, com talvez Crash e Crimes of the Future sendo seus grandes emblemas, movimentando o desejo como esse criador de campo social, da possibilidade de um agenciamento coletivo de enunciação. This is it, you see. This is the cage of your own making.
which keeps you trapped and pacing about in the smallest possible space forever. Break out of your cage, Michael. O que é que busca um homem de letras, um escritor ou um romancista? Acho que ele quer poder construir conjuntos de percepções e sensações que vão além daquelas que as sentem. O percepto é isso. Os afetos são os devires. São devires que transbordam daquele que passa por eles, que excedem as forças daquele que passa por eles. O afecto é isso. Será que a música não seria a grande criadora de afetos? Será que ela não nos arrasta para potências acima da nossa compreensão? É possível. Se a função da arte é criar, para a impessoalidade, os perceptos, blocos de sensações e percepções, formas novas de perceber as coisas do mundo, e os afetos, devires, formas de sermos afetados por um corpo, formas de sermos afetados pelo exterior e reagir a ele, Cronenberg com certeza é, no cinema, um dos grandes nomes desse domínio. O verdadeiro charme está no pequeno grão de loucura das pessoas. Deleuze.